Tem que rezar pra falar com Deus. Tem que rezar. Feche os olhos com carinho. Imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você. E Jesus dizer: eu amo você. Coração e pensamento pra falar com Deus, pra falar com Deus. Tem que rezar pra falar com Deus. Tem que rezar. Feche os olhos com carinho. Imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você. E Jesus dizer: eu amo você. Feche os olhos com carinho. Imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você. 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 Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Circunstância só seu amor. Alegre estou. Olha circunstâncias, só olha seu amor. Ninguém conquista. Alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu sigo infiel. Circunstância só o seu amor. Alegre estou. Só olha o seu amor. Ninguém conquista. Alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vida não der o seu fruto, e ainda que os montes lancem seu mar e a terra trema, hei de confiar. Seu amor, alegre estou. Só olha o seu amor, ninguém protesta. Alegre estou.
uma tristeza do nosso coração. Não se desanime e cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Uma gracinha danada de valer, bem lá no fundo lhe fizer sofrer. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem. Olha o sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Olha o sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Que além sob o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, e onde a gente consegue sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar, e onde a gente consegue sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar, e onde a gente consegue sonhos reais.
onde a gente consegue sonho realizar. Te ofereço necessidades, vejo tua beleza, minha sabedoria flui de fonte por amor, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Olha pra mim com seu manto de amor, pega minha paz desse olhar, mira nas feridas e faz meu caminho. Deus, posso agora dizer, mesmo ferido de espinhos, Deus vai passar. Significará paz, tira do meu coração e aqueles que se eu não ainda o peso da cruz, você Nossa Senhora, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim.
sempre sobre mim tuas mãos, aumenta minha fé no coração. Minha posição a pedir, a misericórdia também, a cura do pobres pecadores necessitados de nós, Senhor de Deus, de joelhos aos nossos pés, também nas vossas mãos, os nossos filhos, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, meu caminho, cuida de mim. Meus irmãos, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu só queria dar de novo aquele recado sobre o atendimento fraterno. Das 5 da tarde às 6, a hora que a gente inicia a reunião aqui, tá? Nós estamos atendendo naquela salinha lateral. Se alguém não estiver bem, perdeu alguém na família, aconteceu alguma coisa, vai passar por uma cirurgia, tá? Os nossos irmãos estão ali para a gente ter uma conversa, tá bom? Fiquem à vontade, só chegar no domingo a gente conversar. Às 18 horas a gente encerra, que começa a palestra, tá? Então a gente está fazendo isso todo domingo, ok? Vou passar para a Valéria aqui. Boa tarde, meus irmãos. É um prazer ver a casa tão cheia. Fico muito feliz com isso. Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir desculpas a todos que procuraram na semana passada o CD O Amor Vai Nos Guiar, dos meninos, e não encontraram na livraria. Hoje tem, e muito. Então, podem procurar lá, que nós vamos atender a todos. E, na oportunidade, eu queria fazer uma pergunta. Quem participou do congresso agora do Carnaval? Quem visitou a livraria? Eu sei que você participou. Vocês viram o trabalho da livraria? Então, eu quero compartilhar com vocês um feito. Ali na livraria do Congresso, nós levamos em torno de 4.000 títulos. Mais ou menos de 80 a 100 mil livros. A gente tenta colocar o máximo de títulos à disposição do público. E é uma oportunidade porque muitas vezes o autor está ali, né? A gente pode pegar um autógrafo, conversar com o autor do livro. E este ano foi o segundo ano que eu estava à frente da livraria do Congresso. E este ano eu contei com um braço direito, um esquerdo, as duas pernas e a cabeça, o apoio fenomenal que eu tenho que reconhecer publicamente da equipe do domingo. Sob o comando do Humberto, esse senhor, o Humberto ele ficou responsável pela mobilização e desmobilização da livraria, que não é fácil.
porque nós temos que encaixotar todos esses livros e levar, com um prazo de abertura do centro de convenções. Então, nós temos menos de 24 horas para montar tudo. E nós temos exatamente 3 horas para desmontar tudo. Colocar tudo em caixa e trazer para cá. Para vocês terem noção do que foi importante isso, esse trabalho deste ano passado, quando nós encerramos lá, nós desmontamos a livraria, eu cheguei aqui na federação, guardei todos os livros aqui dentro, porque o meu compromisso encerra quando eu guardo tudo aqui. Eu olhei no relógio, era 2h30 da manhã, de terça-feira. Este ano, 9h10 da noite, eu estava na minha casa tomando banho, graças ao trabalho da equipe do Humberto. Então, em agradecimento, Humberto e toda a sua equipe, eu trouxe 6 livros para presenteá-los. E aí você vê, até eu gostaria que você depois falasse, sabe, parabenizasse a toda a equipe, porque, gente, foi fenomenal. Você vê essas moças, inclusive, cadê a Karina? Karina carregando caixa, Karina cantora, a cantora que estava cantando para vocês aqui agora. Ela prendeu o cabelo, colocou a caixa nas costas e levou para o caminhão. Então, é essa força, é esse trabalho de equipe que a federação precisa. É esse voluntariado, esse trabalho de amor e dedicação que a gente precisa. Então, eu gostaria realmente agradecê-los publicamente, porque a livraria, o trabalho da livraria esse ano, foi nota 10, graças a vocês. Muito obrigada. Viu? Então, Humberto, passa suas mãos, por favor. Os 6 livros. Porque como não tem jeito de... Porque cada um contribuiu um pouquinho. Um dia, um contribuiu na sexta, um contribuiu no sábado, o outro contribuiu o tempo inteiro. Eu passo para você os 6 livros e você entrega aos seus colegas, aos seus companheiros. Mariana, obrigada, viu? Mariana foi fantástica também. Então, todos aqueles que precisarem do CD, quiserem o CD, já está na livraria. Muito obrigada a todos. Nossa, eu que agradeço. Obrigado, eu não sabia da homenagem hoje, não. Foi muito bom. Inclusive, a nossa irmã aqui vai fazer hoje a oração e vai fazer a leitura, e será uma coisa só, tá? A leitura com oração, ok? E depois nós vamos chamar o nosso irmão Vicente para a palestra. Boa noite. Leitura e oração, porque no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, é o último evangelho no lar que Jesus fez junto com os discípulos. E ele faz uma oração. Então vamos todos fechar os olhos e escutar a oração de Jesus. Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre 4 paredes do paraíso doméstico. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada, da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai,
São delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. Nós, Pai, sabemos que muitos homens podem viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai, de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuará velando por todos nós. Que assim seja. Eu chamo agora Vicente Pessoa para apresentar a palestra A História de uma Mulher. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Eu também parabenizo a equipe do Humberto pelo brilhante trabalho que eles têm feito no domingo e pelo apoio que foi dado no Congresso Espírita Estadual, que realmente foi visível. Jesus foi convidado para almoçar na casa de um fariseu chamado Simão. Esse almoço é narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versículos 36 a 47. E nos conta o evangelista Lucas que enquanto Jesus fazia a refeição na casa do fariseu Simão, uma mulher adentra a casa e por detrás de Jesus, em lágrimas, lava os pés de Jesus, seca os seus pés com os seus cabelos, beija os seus pés e posteriormente retira do seu vestido um recipiente com unguento e unge os pés de Jesus. Quem é essa mulher? Os evangelhos não dizem. Lucas descreve como uma pecadora. Outro evangelista, João, a descreve como uma mulher de má fé. Mas os evangelhos que nós conhecemos, tradicionais, não dizem quem é essa mulher. Os fariseus na época, e Simão, o anfitrião, era um fariseu, eram considerados os grandes doutores do conhecimento dos templos, da Torá, das sinagogas. Eram tidos como verdadeiros sábios das rotinas religiosas da época. E aquele fariseu, vendo a cena, Simão, o fariseu, aproveita a oportunidade para fazer exatamente o que ele queria ter feito quando convidou Jesus. Diminuí-lo, debochar de Jesus, desconstruir a sua imagem de sábio e de profeta. E ao ver a cena, ele vira para Jesus e diz: você não é profeta, coisa alguma. Porque se assim o fosse, você teria percebido que uma mulher impura te tocou. E Jesus, que até o momento se encontrava quieto, então resolve responder. E ele diz: Simão, 2 homens deviam uma determinada quantia a um credor. O primeiro devia 10 reais. O segundo devia 1 milhão de reais. O credor chama ambos e diz: as suas dívidas estão perdoadas. Quem, Simão, você acha que ama mais o credor? Quem você acha que será mais grato ao credor? E o fariseu, então, diante da pergunta de resposta
fácil e óbvia, é claro que é o credor, o devedor de R$1 milhão. E Jesus diz, esse devedor de R$1 milhão é você, Simão. É você. Essa mulher deve R$10. Então, ao ouvirmos essa passagem do Evangelho de Lucas, nós não entendemos absolutamente nada. Porque nós temos à mão apenas as informações que os estudiosos dos Evangelhos encarnados nos oferecem. Mas nós, espíritas, temos um vazamento de informações do plano espiritual. E nós conseguimos ir além. Nós conseguimos saber, através das obras espíritas, o significado dessa mensagem e quem é essa mulher. Ela está identificada nas obras espíritas, nesse livro maravilhoso que deveria ganhar o Prêmio Nobel, Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e escrito pelo espírito de Humberto de Campos, que era membro da Academia Brasileira de Letras, um literato. Esse livro não foi escrito por Emmanuel, que era o coordenador da obra psicográfica de Chico Xavier, porque Emmanuel solicitou que Humberto de Campos escrevesse, devido às suas qualidades de literato. Além disso, para nós entendermos a passagem, nós precisamos de um pouco de conhecimento da cultura da época. Como que funcionavam as visitas e as refeições na época. E aí, nós recorremos aos estudiosos da Palestina. O Dr. Kenneth Bailey era um pesquisador da Universidade de Cambridge. E ele resolveu ir para a Palestina estudar o Evangelho de Jesus sob a ótica da população local. E ele descobriu que naquela época, ainda há uns 50 anos atrás, pequenas aldeias às margens do lago ainda viviam com os costumes da época de Jesus. E ele foi fazer uma pesquisa, pediu uma bolsa na sua universidade e foi pesquisar. E o objetivo dele era o seguinte: ele ia ler passagens dos evangelhos em aramaico para aquela população, em aramaico, e ia ouvir os comentários. O que aquelas pessoas que viviam como Jesus vivia naquela época, como as famílias viviam na época de Jesus, diriam para ele. Explicariam as tradições. Só que ele se entusiasmou. E ao invés de ficar 6 meses, ele ficou 30 anos. Então ele traz essas informações em obras, em 5 volumes, infelizmente todos na língua inglesa e espanhol. Só tem um traduzido para o português, que traduz um pequeno trecho de uma das obras. Justamente um trecho que inclui essa passagem, que Jesus foi almoçar na casa de Simão, o fariseu. Então naquela época nós aprendemos, as pessoas viviam em pequenas aldeias. O lago de Genezaré, ele era talvez mais ou menos do tamanho do lago Paranoá. E ainda assim havia várias aldeias ao seu redor. E essas aldeias eram muito pequenas. 100, 200 pessoas viviam nessas aldeias. Todo mundo se conhecia. E quando as pessoas recebiam uma visita nas suas casas para jantar, a casa era aberta, as janelas ficavam abertas, as portas abertas, e todo mundo da aldeia conseguia assistir àquela refeição. Por isso que a mulher conseguiu entrar tão tranquilamente na casa. Era aberta. A mesa não era como a mesa dos nossos dias, era uma mesa baixa. As pessoas tinham que se ajoelhar para fazer as refeições. Por isso que Jesus estava com os pés para trás. E é por isso que a mulher o aborda por trás. Não havia garfo, faca, como nós estamos acostumados. As pessoas comiam com a mão. Com a mão. E os alimentos eram muito diferentes. A gente vê nos livros, né? Queijo fresco, tâmaras, damascos, berinjela. Era uma refeição completamente diferente. E havia os lugares marcados. Então a pessoa que estava ali na janela, olhando aquela refeição, sabia quem era o dono da casa, quem era a visita. Havia os lugares marcados na mesa, tradicionalmente.
E assim como nos dias de hoje, havia as boas normas de conduta, de receber, de ser um bom anfitrião. Então, quando alguém chega na sua casa hoje e toca a campainha, você desce, né? Abre o portão e diz: boa tarde, fulano. E fulano responde: boa tarde. Aí o que você fala? Você vai ficar parado olhando para ele na porta do seu portão? Você fala: vamos entrar. Né? Entra, fica à vontade. Né? Nós recebemos as pessoas assim. E aí você entra na casa da pessoa e fica os dois parados na sala, em pé, um olhando para a cara do outro em silêncio. Aí a sua visita vai pensar: ou você é muito maluquinho, ou você não é bem-vindo. Então o que a gente fala? Senta. Aceita uma água, um café, um suco. Aceita um pão de queijo. Não é assim que a gente recebe as pessoas? E nós sentamos e começamos a conversar. Não é assim? Agora, na época de Jesus, como é que era essa recepção? Como é que se recebia as pessoas? Como é que era a cortesia do anfitrião? Então era assim, Simão era um fariseu. Então quando um convidado chegava à casa dele, o bom dia, vamos entrar, era um beijo. Precisava se dar um beijo. Se a pessoa fosse da mesma estatura hierárquica, religiosa que você, o beijo era dado na face. Mas se fosse um mestre, alguém acima de você, o beijo era dado na mão. Então era o olá, bom dia, vamos entrar. A seguir, oferecia-se uma bacia de água fresca para que as pessoas colocassem os seus pés, lavassem os seus pés. Era o aceita uma água, um café. Você já imaginou, na época de Jesus, as pessoas andavam descalças ou com sandálias rústicas? E era um deserto. Experimente andar 30 minutos na praia, descalço, ao meio-dia. E alguém te oferece uma bacia de água fria, e você coloca os seus pés. Refresca até a alma. Nós vemos isso nos países frios, só que com água quente. Você põe o pé na água quente, esquenta até o espírito. Então havia essa tradição, essa cordialidade. E além disso, se a pessoa era benquista, você derramava sobre os seus cabelos azeite, óleo. Era a tradição da época de bem receber. Jesus foi almoçar na casa de Simão. Simão não beijou. Simão não ofereceu água para os seus pés. E Simão não ungiu seus cabelos com azeite. Aquela mulher beijou os pés de Jesus. Ela beijou os pés de Jesus, não foi nem a face e nem as mãos. Ela enxugou os seus pés com os seus cabelos. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. E ela retirou um unguento perfumado e ungiu os pés de Jesus. Jesus até então não havia reclamado da hospitalidade grosseira do fariseu, porque até hoje a tradição naquelas bandas não se reclamar da hospitalidade alheia, mesmo quando ela é grosseira. Então Jesus estava quieto, até que Simão, o fariseu, cutuca: tu não é profeta nada. Porque se fosse, teria percebido que uma mulher impura te tocou. O que Simão não tinha entendido, e ele foi apenas mais um que conviveu com Jesus e não entendeu nada do que Jesus falou,
perdeu uma chance que muitos de nós hoje daríamos tudo para ter, de conversar tete a tete com Jesus. O que ele não havia entendido é que não é que o impuro, ao tocar o puro, o torna impuro. É o puro que, ao tocar o impuro, o torna puro. São os espiritualizados que puxam os não espiritualizados para cima. E jamais o contrário. Jamais uma mulher impura faria com que Jesus se tornasse impuro. Mas, para a época, era uma situação inadmissível. O que Humberto de Campos nos traz nesse livro é que, no capítulo 20, olha só que revelação. O capítulo 20 tem o título de Maria de Madalena. Em nenhum momento dos evangelhos se diz que essa mulher é Madalena. Na época, quando se dizia que uma mulher era impura, era apenas um eufemismo para se dizer que ela era uma prostituta. Assim como nós hoje temos o eufemismo também, para chamar uma mulher que vende os prazeres do corpo. Nós falamos garota de programa. Naquela época, quando se dizia que a mulher era impura, é porque ela vendia os prazeres do corpo. Mas também é muito além. Veja como é a tradição da época. Se você era uma mulher solteira e tinha um namorado, você era impura. Se você havia divorciado do seu marido, ou seu marido divorciado de você, que era assim na época, e você se casasse com outro, você era impura. Então as coisas mudam com o tempo. Né? Então aquela era uma mulher impura. E nós temos indícios disso porque ela tira um unguento perfumado que as mulheres impuras usavam para perfumar-se para os seus clientes, para os seus companheiros na época. Então aquela era uma mulher impura. E Humberto de Campos nos conta nesse capítulo 20 que Madalena, olha só a linguagem de Humberto de Campos, veja se não é digna de um literato. Até ali, caminhara ela sob as rosas rubras do desejo. Olha que poético. Embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. E alguns dias antes dessa refeição de Jesus na casa de Simão, o fariseu, olha o que Humberto de Campos nos diz. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, a gente não sabia onde era o banquete nos evangelhos, onde ela ungira publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto. Duas mulheres ungiram os pés de Jesus nos evangelhos. Uma foi em Betesda, às vésperas da crucificação. A outra é essa. Então, se não era Maria Madalena, quem era? Humberto de Campos está nos dizendo aqui que, decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Ela conversou com Jesus antes desse banquete. Ela encontrou-se com Jesus na casa de outro Simão, Simão Pedro, o apóstolo, onde ela foi derramar para Jesus as suas angústias de mulher pecadora. Ela ouviu Jesus pregando publicamente na praça e resolveu procurá-lo. Angustiosa, porque temia que ele não a receberia, porque ela era mulher pecadora.
e Jesus a recebeu, antes desse banquete. Então, quando ela foi lavar os pés de Jesus, Jesus sabia quem era ela. Já tinha conversado com ela. E aí, ela diz para Jesus, antes do banquete: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Na Gênesis, Allan Kardec diz que Jesus tinha dupla vista contínua. Ele não era nem médium. Ele via o plano espiritual continuamente. É o que Allan Kardec diz. Então ele olhava para você, ele te devassava, ele sabia todo o seu passado, quem você é de verdade. Então ela já diz isso para Jesus. Todos me condenam, entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Isso antes do banquete. O diálogo prossegue e parte da resposta de Jesus inclui o seguinte: nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Olha que poético. As ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E aí ela diz: no entanto, Senhor, eu tenho amado muitos homens, mas eu tenho sede de amor. Por mais que eu ame, mais eu tenho sede. E Jesus responde: o mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível que você compreenda, olha só, é imprescindível que você compreenda que em suas sendas a virtude tem que marchar por uma porta muito estreita. Nada vem de graça. É preciso esforçar-se para corrigir as próprias virtudes. E conclui Jesus mais adiante no diálogo: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Ela ainda pergunta a Jesus sobre a maternidade. E Jesus diz que, muito embora ela não pudesse ser mãe, pela vida que ela teve, que ela não teria um marido, ela poderia ser mãe de várias mulheres e de várias crianças órfãs. E essa mulher, então, se transforma de uma maneira descrita como a maior transformação presente nos evangelhos, maior até que a transformação de Paulo, e nós vamos ver por quê. Essa mulher é uma gigante do evangelho, uma heroína do evangelho. Quando Jesus é crucificado, para quem que Jesus aparece em primeiro lugar? É para Madalena. Ele poderia ter aparecido para sua mãe, para seus apóstolos, mas ele escolheu Madalena. E aí nós vamos entender por quê. Está lá no capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, cujo título é Madalena. Ele aparece para Madalena porque ele reconhece nela a maior transformação do Evangelho. E ele compara a transformação com Paulo, mas Paulo era viciado nas leis. E Madalena era viciada nas sensações, que são muito mais difíceis de serem superadas e vencidas. A cor, o cheiro, o tato. Séculos viciadas nas sensações. E então Jesus a premia com o ressurgimento para ela. E quando Jesus realmente ascende aos planos espirituais, ela volta para Jerusalém com alguns apóstolos. E passado alguns anos, esses apóstolos resolvem
deixar Jerusalém para pregar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a boa nova, o Evangelho. E ela, sedenta por aquela pregação, por aquele amor já transformada, pede aos apóstolos: posso acompanhar-vos? E eles se recusam. Eles não permitem, porque ela era uma mulher impura. Nem na casa do caminho de Pedro ela pôde trabalhar. Então ela, resignada, volta à cidade de Magdala e dá uma nuta, 2 vilas pequenas de onde ela era originária. E começa a trabalhar ali, a pregar o Evangelho, até que um certo dia, um grupo de leprosos adentra a cidade. E quando os leprosos naquela época adentravam as cidades, era um desespero. As pessoas fechavam as portas das casas, largavam alimentos e água nas ruas para que eles pegassem e partissem. Mas naquele dia, parada, no meio da rua, eles encontraram uma mulher linda, maravilhosa. E ela os recebeu de braços abertos. E junto com eles foi expulsa da cidade para o Vale dos Leprosos. E lá ela morou mais de 30 anos com aquelas pessoas, lavando as suas feridas, falando de Jesus, pregando a boa nova. Lá ela muito amou. Até que um dia, no seu coração, uma saudade imensa daquelas pessoas do seu passado que conviveram com Jesus tomou conta das suas emoções. E ela se lembrou que Maria, mãe de Jesus, junto com o apóstolo João, ainda vivia em Éfeso. E ela desejou muito revê-los. Notou ela que já apresentava sinais da lepra também na sua própria pele. As feridas já abriam. Notou que o seu fim estava próximo, mas mesmo sem forças, resolveu caminhar até Éfeso para encontrar a mãe de Jesus. Sofreu todas as humilhações no caminho. Passou fome, frio, abusos verbais, abusos morais, dormiu ao relento, enfraqueceu-se, mas não cedeu às antigas tentações. Chegou em Éfeso, à beira da cidade, caiu prostrada e uma família de cristãos a recolheu. Passou dias oscilando a consciência entre acordada e desacordada. Viajou mentalmente até a época de Jesus, o viu, sentiu aquela alegria que ela sentiu da convivência com Jesus, e em um dado momento, o seu peito já não arfava mais. E aí, nesse momento eu tenho que ler, porque senão eu estrago. Nesse momento, eu tenho que ler Humberto de Campos, porque as minhas palavras estragam a beleza da cena. Em dado instante, observou-se que o seu peito não mais arfava. No entanto, Maria experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhes os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela posternou, exclamando, como antigamente: Senhor!
Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Encerra o capítulo. E aí, já concluindo, eu me lembro do capítulo 140 do livro Fonte Viva, que é o meu favorito. Me permito dizer isso. É o meu favorito de todo Fonte Viva, cujo título é Após Jesus. Numa referência a após Jesus na sua vida. Diz Lucas no capítulo 23 e 26, porque o Fonte Viva, ele comenta os trechos do Evangelho, e ele começa com aquele pequeno trechinho do Evangelho. E qual é o trecho que ele comenta aqui? E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, que já é outro Simão, um terceiro, vocês vão lembrar quem é, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. É aquele que carregou a cruz para Jesus quando Jesus caiu. Também se chamava Simão. E aí Emmanuel comenta. Vou ler também, porque senão eu estrago a literatura brilhante de Emmanuel. Peço um pouco de paciência, porque vale a pena. A multidão que rodeava o Mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impertinentes do mundo, os campeões da usura, os escarnecedores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade de Jesus e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, o próprio Pedro, os beneficiados pelo divino médico, até aqueles que foram beneficiados por Jesus estavam lá escarneando e debochando, que se ocultavam medrosos com receio dos sacrifícios. Não foi assim que Pedro negou 3 vezes com receio do sacrifício? Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangido, e seguiu carregando após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos futuros, para nós. Para nós. O mundo, hoje, ainda é uma Jerusalém enorme, cheio de escarnecedores e debochadores, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, presta atenção, mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Se você decide viver da maneira com que Jesus ensinou, as pessoas estacam uma cruz no seu coração, sem dó. Daí em diante, desse momento em diante, em que você resolve viver baseado pelo Evangelho, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia. Você não pode ficar cansado nem angustiado. Você tem que resistir a tudo. Você não pode se irritar, não pode aumentar o tom da sua voz. Não pode dizer não. Tem que atender a tudo e a todos. E não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas de todos, porque assim somos, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Você não pode vacilar nunca, porque senão você é uma decepção. Entretanto, aconselha Emmanuel, sofre e trabalha,
de olhos voltados para a luz divina. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás com valorosidade. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. A cruz que te estacam no peito ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. E aí ele conclui de maneira inesquecível. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, se você não traz contigo isso ainda, é possível que você ames profundamente o Mestre. É possível. Mas é quase certo que você ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Você pode amá-lo, mas você não está junto dele. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-nos destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Foi exatamente isso que Madalena fez. Madalena tinha nela as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício e pelo aprimoramento íntimo. E ainda assim, ela se colocou junto de Jesus, do primeiro ao último minuto em que ela conviveu com ele. E ela amou muito. E por isso, atravessou a porta estreita. Leiam o capítulo 20 do livro Boa Nova. Eu desejo a todos vocês essa transformação. Que todos nós, cheios de oportunidades que temos, possamos nos colocar ao lado de Jesus na vida de hoje. Há muita coisa a ser feita. Há muita oportunidade de trabalho aqui mesmo, na Federação Espírita do Estado de Goiás. E o tempo passa e não volta. Saibamos todos nós sermos Madalenas. Muita paz a todos. Obrigado, Vicente, grande amigo que está sempre conosco aqui. Representa a AME, Associação Médico Espírita do Estado de Goiás.